que mais o aviãozinho? Como é que está o auditório de gente que veio aqui só por causa do aviãozinho? Como é que tá? Já falei, fim de carreira. O presidente Jair Bolsonaro tem anunciado muitos aviãozinhos para os mais pobres. De uma tacada só, deu um aumento de 50% no Auxílio Brasil e dobrou o Vale Gás. Seu auditório entre os mais pobres então estourou. Certo? Não, errado. 3 das últimas pesquisas mostram que Bolsonaro vai muito mal nos segmentos mais pobres. Olha só, no IPEC tem 19% de intenção de voto entre aqueles cuja renda é de até um salário mínimo. Na FSB e BTG tem apenas 15% de apoio neste segmento. Na Quest tem 27%, menos do que os 33% que o Instituto lhe dá. Esta pesquisa só mede até a faixa de 2 salários mínimos. E por que isso acontece? Bem, vamos por partes. Os mais pobres nunca foram exatamente a praia de Bolsonaro. Veja aqui a última pesquisa Datafolha referente ao primeiro e segundo turno de 2018. Ele foi o único presidente desde a redemocratização a ter sido eleito apesar de não ganhar entre os mais pobres. Mesmo sem dar muita liga, todo governante em disputa de reeleição melhora seu desempenho entre os mais pobres. Afinal, tem a máquina na mão e pode adotar políticas que favoreçam os mais pobres, que, aliás, compõem as maiores fatias do eleitorado. E Bolsonaro fez isso, até de maneira mais agressiva que os demais, porque instituiu os benefícios invadindo o prazo de vedação que a Justiça Eleitoral instituiu para manter a equidade da disputa. E mesmo assim, este gol de mão não surte o efeito que esperava. E Lula? Bem, o ex-presidente vai melhor nesses segmentos, olha só. Na pesquisa FSB-BTG tem 66% entre os que ganham até um salário mínimo. No IPEC tem 60%. Na Quest, que só mede até 2 salários mínimos, tem 55%, o que também é mais do que os 45% que o Instituto lhe atribui no cômputo geral. Mas se o auxílio que começou a ser pago agora ainda não surtiu efeito? Bem, essa é a dúvida também dos institutos que resolveram fuçar mais a questão. O IPEC foi atrás do que acontece nos domicílios em que há pelo menos um beneficiário do Auxílio Brasil e aqueles que não o têm. No grupo em que há um beneficiário do programa, Bolsonaro pontua pior do que no grupo que não recebe o benefício. E por quê? Bem, porque quem recebe o benefício são os mais pobres. E estes resistem a Bolsonaro, sempre resistiram. É a renda que determina o voto, não o auxílio. Porque o eleitor sabe que o auxílio é temporário. Aliás, pela lei está lá que termina no dia 31 de dezembro. Os candidatos dizem que vão estender, mas o eleitor está cabreiro. Olha só o que ele disse aos entrevistadores da Quest na pergunta sobre quem é o responsável pelo auxílio. E veja que está lá, sem tirar nem pôr, que o eleitor dá crédito a Bolsonaro. Mas na segunda pergunta, o eleitor mostra que manja tudo desse negócio chamado campanha eleitoral. 6 em cada 10 eleitores acham que tudo que o governo faz na economia é para ele ajudar a reeleição do presidente. E voto tem muito mais a ver com expectativa de futuro do que com a avaliação do presente. E com aquele isolamento demonstrado na posse do Tribunal Superior Eleitoral, enquanto todas as atenções estavam voltadas para Lula, além do pito que ele levou do novo presidente do tribunal, ficou difícil para Bolsonaro demonstrar confiança de que novos tempos virão.